Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos a postos para a pré-aula da lição de número 2. Esta aula aqui, presencialmente, será ministrada no dia 8 de outubro. E nós queremos aqui louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Aqui nos estúdios do CETARB, juntamente comigo, está o pastor Adolvilson Alves de Andrade, também o Jonatas Emanuel. Pastor Adolvilson, paz do Senhor. Pastor Hércules, Jonathan e os nossos irmãos que estão acompanhando diuturnamente as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos. Maravilha, para nós uma satisfação de podermos estar aqui estudando missões, não é? Estávamos aqui conversando com o pastor Adolvilson a respeito desse negócio chamado missões. Esta atividade, que é uma atividade essencial da igreja, você percebe uma igreja que está em franco crescimento quando ela se envolve com esse trabalho de missões. Começando pela cidade, né, pelo seu bairro, onde está instalada, e depois se expandindo conforme a ordem de Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Então, a gente percebe uma igreja saudável, também no que diz respeito ao seu crescimento, a partir do momento que envolve-se com missões. E aí, a missão não é, ela tem um desdobramento, porque a missão não é só a missão o ir longe, mas é você evangelizar, você apresentar a salvação em Jesus e depois discipular essa pessoa e apresentar ela pronta para fazer a sua profissão de fé, passando pelas águas batismais. E aí então a igreja cresce, não é? Conforme a gente diz, ela segue caminhando, crescendo para a glória de Deus. Vamos lá então, a lição de número 2, nesta pré-aula nós vamos falar sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. O textuário da lição está em Gênesis capítulo 17, verso 4, que diz assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Já a verdade prática diz: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Veja aí que coisa maravilhosa que nós temos da parte de Deus para a igreja. O nosso Deus é o principal entre os missionários, né? E é ele quem nos impulsiona a realizarmos trabalhos missionários. Vamos então para a leitura bíblica em classe, dois trechos da palavra de Deus. Gênesis 12, versículos de 1 a 3, Gênesis 17, versículos de 1 a 8. Acompanhando aí na sua Bíblia ou na sua lição, juntamente com o pastor Adolvilson Alves Andrade. Muito bem, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei multiplicar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. Muito bem, está aí o texto da leitura bíblica em classe. Lemos Gênesis 12, versículos de 1 a 3 e Gênesis 17, versículos de 1 a 8, tendo como objetivos nesses 3 pontos que estão aqui subdivididos a nossa lição. No primeiro deles, explicar a natureza missionária
de Deus. Como disse, nosso Deus é missionário. No segundo ponto, é enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. E por fim, no ponto terceiro, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Esses, então, os 3 objetivos desta lição. E agora vamos para a definição da palavra-chave, que é transcultural. Muito bem, transcultural. Nós temos aí esse prefixo trans, né? O significado etimológico de trans significa além de, para além de, ou o outro lado, ou o lado oposto. Então nós temos que entender esse prefixo aí. Agora, o significado de missões transculturais, que é o assunto que nós vamos estar ministrando, se pensarmos em missões transculturais, estaremos falando do esforço da igreja em transpor fronteiras, ir além do campo de atuação, é cruzar barreiras geográficas, linguísticas, é cruzar barreiras de costumes e religião, e também até chegar a etnias, que foi o assunto da primeira aula. Então significa aí transpor uma fronteira. Muito bem, está aí a definição da palavra transcultural. Vamos então para o comentário inicial, né, a introdução da nossa lição. Uma vez que a palavra transcultural traz essa ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com os povos e com os diversos grupos étnicos da terra e também com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Então, conforme ficou bem caracterizado na primeira lição, e nós aqui já nos antecipamos dizendo que se você não assistiu a pré-aula, da lição 1, é importante que você veja para que você possa acompanhar o desenvolvimento dos desdobramentos. Haja vista que grupos missiólogos apresentam aí algo aproximado de 24 mil etnias na Terra. Então, na verdade, uma quantidade expressiva de diferentes etnias no mundo. Exato. Na lição, então, dessa semana, nesta lição de número 2, nós veremos que Deus escolheu, de fato, uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da Terra. E, nesse sentido, então, nós avançamos para verificarmos a respeito desta natureza de Deus através da família que ele escolheu, que foi a família de Abrão. Então, nesse processo que se deu por intermédio de Abrão e sua família, a nação de Israel, também a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja são os canais que Deus lançou mão para realizar a obra missionária. Dessa forma, então, nós contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como também o caráter do seu amor com base, tendo como base toda essa prática missionária que é realizada hoje pela igreja, pelos cristãos, uma vez que é a igreja que foi chamada para ser missionária. Nós temos por base Marcos capítulo 16, também Mateus capítulo 28 e ainda o chamado às missões em Atos capítulo 1. Então veja os destaques aí importantes para tanto. Vamos então já seguir para o primeiro ponto, a natureza missionária de Deus, e nesse sentido, juntamente com o pastor Adovilson, vermos sobre a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. Muito bem, pastor, eu estava aqui pensando comigo, é o tópico 1. É bom que o professor, ele se mantenha na lição, pastor. Com certeza. Para que o aluno tenha interesse em adquirir a lição. Porque se o professor não ficar preso ao assunto e espranar tópico a tópico, não vai ter, o aluno não tem interesse em adquirir o material. Se o indivíduo não acompanhar a lição, às vezes vai falar um monte de coisa, devagar sobre um monte de assunto e vai acabar sendo repetitivo. Porque a proposta aqui do pastor Wagner Gabi, a gente, se você já teve tempo, condições de dar uma olhada em todo o conteúdo da revista, você vai verificar que as lições estão conectadas entre si, exatamente, porém não se repetem os temas. E se você abandonar a lição e for falar sobre missões, porque é um assunto muito amplo, acaba se divagando e o conteúdo proposto pela própria lição acaba ficando perdido. Então, é uma boa dica, com certeza. Exatamente. E já incentive os seus irmãos, os irmãos aí, os seus alunos, ou você que é aluno, tem interesse em adquirir a lição, a revista da CPAD, sempre com muita qualidade,
nós louvamos a Deus por toda a equipe da CPAD que tem se dedicado, debruçado sobre esse trabalho juntamente com os seus respectivos autores. Mas vamos lá. Vamos lá. Tópico 1 e o subponto 1, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão, não é? A expressão sai-te da tua terra revela uma ordem. Sabe, pastor, eu estava pensando que a grande comissão não iniciou lá, já iniciou aqui com a família, não é? Com certeza. Revela uma ordem de um chamado de Deus para Abrão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia. E pela fé ele obedeceu. Olha lá, ó. Hebreus 11:8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. É interessante essa lição, que nós vamos ver que o início de missões é através do próprio Deus, não é lá no Novo Testamento, enfim. Então, já no princípio, há uma preocupação de Deus de alcançar todas as nações da terra. Junto com essa ordem veio a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós entendemos aí a abrangência de missões. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão, ou seja, não tem um povo específico, é para todos, não é? Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao Evangelho, ou às boas novas, revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Até trouxe aqui Gálatas 3:8, prevendo a Escritura que Deus justifica pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Então temos aí já um princípio de boas novas, não é? E no outro slide temos aí, assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Veja bem o projeto de Deus lá no Antigo Testamento, já lá em Gálatas. Eu trouxe aqui, pastor, a questão só de Gálatas 4:4, temos duas referências ali. Gálatas 4:4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, no tempo que Deus preparou, não que Deus seja sujeito ao tempo, né? Mas ele tem o tempo de começar a agir. E chegou o tempo, a plenitude do tempo significa o tempo exato, o tempo que Deus preparou para que Jesus viesse ao mundo. Já estava tudo preparado, os romanos construíram estradas, os gregos contribuíram com a língua, o grego koiné, enfim, estavam preparados para o surgimento ou para a encarnação do próprio Deus. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Alguns dizem assim: missões está no coração de Deus. Eu digo assim: missões é o coração de Deus. É o próprio Deus agindo, né, para alcançar as nações. A missão como atividade de Deus no mundo é o subponto 2 aí do tópico 1º da sua lição. Você pode acompanhar, porque para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é necessário que a gente volte à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis mostra Deus, um Deus que é soberano de fato e excelso, e que também se relaciona com o ser humano que é limitado. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abraão, ou de Abrão, para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança que transcenderia o cumprimento geográfico da promessa. Veja que o texto, não é, especialmente Gênesis capítulo 12 e o versículo 1, é um texto que é chave para que a gente possa entender, não é, esta dimensão, esta abrangência, o desejo deste Deus missionário, né? O texto diz assim, ó: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, ele está mostrando um alcance geográfico ainda maior, além do contexto onde ele estava inserido. Você vai para o texto de Gênesis, que é o que vai dar a completude desse pensamento. O texto do versículo 5 diz: e não se chamará mais o teu nome Abrão,
Mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão ou de multidão de nações te tenho posto. Veja o verso 8. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Que coisa maravilhosa a promessa que Deus fez, que se cumpre já, não é, nos dias atuais, ainda que parcialmente, estando Israel geograficamente naquela porção de terra onde atualmente eles estão, porém esse cumprimento ele se amplia, porque há trechos de terra que ainda não estão sob o controle de Israel, mas que estarão sob o controle de Israel, porque é a promessa de Deus, conforme diz o texto aqui, perpetuamente com essa nação. Então, quando nós observamos o contexto do capítulo 12, verso 1, e também esse aqui de Gênesis capítulo 17, os versículos 5 a 8, fica muito claro para nós a missão como atividade de Deus no mundo. Nós percebemos que de fato Deus tem interesse neste trabalho, neste processo chamado missões. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Protagonista porque é ele que está no foco de todas as coisas ligadas ao trabalho missionário, porque ele é quem capacita, é ele quem envia, é ele quem dá condição, é ele que move os corações para a pregação do evangelho, é ele que faz com que as pessoas se rendam a esta pregação, ao anúncio das boas novas, é ele que transforma aqueles que se rendem à mensagem do evangelho, é ele que enche, não é, do seu espírito também aqueles que desejam lhe servir. Então você percebe que Deus de fato é protagonista. Deus age no mundo pela sua graça, com o interesse ou com a finalidade de reconciliar o homem. E aí, observando a totalidade, porque o texto que é a referência que está na lição, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, fala do ministério da reconciliação, o qual o Senhor nos entregou. O texto de 2 Coríntios 5:19 diz assim, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Por isso, então, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus, o primeiro missionário, não é, que nós temos na história da humanidade. Então você percebe, fechando esse subponto 2, a missão como uma atividade primária de Deus no mundo. Agora, com o pastor Adolvilson, nós vamos ver o nosso modelo missionário. Pastor Adolvilson. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 3, tá? O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja de hoje, na atualidade, não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e do passado merecem nossa atenção, a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Agora, contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus. Então, nós já dissemos isso, ele é o protagonista, podemos dizer que ele é o primeiro missionário que quer alcançar o homem, né? Nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Veja lá Gênesis 3:9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Então veja a preocupação de Deus com relação à sua criatura. E também temos outra referência ali, Isaías 55. Eu quero ler a partir do versículo 3, na lição está o 4, mas a partir do 3 diz assim, deem ouvidos e venham a mim, ouça-me para que a sua alma viva, farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. E o verso 4, vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos. Veja bem a abrangência, um líder e governante dos povos. Eu marquei aqui até o 5, versículo 5 também de Isaías 55. Com certeza você convocará nações que você não conhece e nações que não o conhecem, se apressarão até você, por causa do Senhor seu Deus, o Santo de Israel,
pois ele lhe concedeu esplendor. Então veja bem a abrangência de missões lá no Antigo Testamento, e vamos dizer assim, humanamente, né, a preocupação de Deus em alcançar o homem, alcançar toda a humanidade. E assim tem nos alcançado. Veja que se nós estamos aqui hoje nos dirigindo a vocês, é porque este projeto de Deus, ele deixou de tão somente ser um projeto, mas passou a ser executado e alcançou eficácia, porque chegou até nós, não é? Vamos aqui encerrar então este primeiro ponto da nossa lição, e o resumo que nós temos aqui é este: Deus é o modelo missionário da igreja que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Nós vamos aqui para um rápido intervalo e já retornamos com o tópico de número 2, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Até mais. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu vim aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam: pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento, você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, o tópico segundo, retomando aqui a nossa pré-aula, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. A história da redenção está fundamentada exatamente nisso, o amor que Deus teve. João capítulo 3 e versículo de número 16 é a ênfase da manifestação deste amor, ainda que nós temos outras referências que estão na Bíblia que demonstram exatamente esta característica de Deus, o seu amor em benefício de todos. Pastor. Muito bem. Tópico 2, o subponto 1, amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. A essência de Deus é amor. Lá em 1 João 4:8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É interessante, pastor, que abrir aqui um parêntese, Deus é amor. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado em nosso coração. Portanto, esse amor de Deus foi derramado em nós. Aliás, tem um texto aqui em Romanos 5:5 que diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Então, este amor também foi derramado em nós, tá certo? E o versículo 16, que ali também em 1 João 4:8, e agora também temos o 16. Assim conhecemos o amor de Deus, que o amor de Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, a característica da pessoa cristã, da pessoa convertida, é este amor derramado no coração. Então, Deus é amor. Agora, no Antigo Testamento, vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Deuteronômio 33:3, na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão na sua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá as tuas palavras. É interessante que o amor para com os povos, também contemplamos este amor na escolha de Deus por Israel. Claro, lá em Deuteronômio 7:7,
O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos, uma nação pequena, do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, e Deus escolhe exatamente esse povo, né? para, através desse povo, manifestar a sua glória e o seu amor, que é o foco, né, para com as outras nações, tá certo? Então, o seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de alianças, em que a sua misericórdia e benignidade são reveladas. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado no texto que todos nós conhecemos, João 3,16, porque Deus amou o mundo, olha a abrangência deste amor, não é? Que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aliás, a base da palavra de Deus, pastor, é amor. O amor de Deus está expresso aqui nos 66 livros da Bíblia Sagrada. E ainda continuando, o Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é o amor, não é? E este, por sua vez, é a sua própria essência. Então, a essência de Deus é o amor, não é? Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. Aliás, pastor, quando nós estudamos também, nossos queridos professores, a questão do fruto do Espírito. O primeiro fruto ali é a base de todos, que é o amor. Então, Deus, ele é amor, e esse amor foi derramado em nós, e nós amamos, por isso que nós fazemos missões transculturais. Muito bem, deixa eu só colocar um ponto aqui. Algumas pessoas que vivem na prática do pecado, quando querem legalizar o seu pecado, mas como agora nós estamos no mês de outubro de 2023, o assunto que está aí fervilhando é a respeito do aborto. Então, aqueles que querem viver na prática do pecado, para regulamentar o seu pecado, de uma forma completamente distorcida, usa a Bíblia. E o indivíduo fala, não, mas Deus é amor. De fato, Deus é amor, mas ele também é justiça. E a respeito dele ser amor, nós também verificamos que ele é justo, e o texto da primeira epístola, que o mesmo João que fala sobre Deus ser amor, fala a respeito disso. O capítulo 3 e o versículo de número 6 diz assim: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Aí o verso 7, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, mas quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, e para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, Deus é amor? Com certeza. E justamente porque ele é amor, é que ele tem esta ênfase que nós estamos apresentando aqui de ser missionário, ou seja, de desejar alcançar a todos. Uma vez alcançados pelo amor de Deus, pela misericórdia, pela graça de Deus, a necessidade de transformação. Então ninguém se engane, não é? Querendo viver na prática do pecado ou uma vida errada, se esconder atrás do fato de que Deus é amor, porque ele também é justiça, e se você ler todo o contexto bíblico, você vai entender exatamente isso. Ele amou muita gente, não é? O próprio povo de Israel, ele amou muito esse povo, mas porque desobedeceram, primeiramente as tribos do norte foram para a Síria exilados, e depois o reino do sul também foi exilado para a Babilônia. Mas ele deixou de amar? Não, ele continuou amando, só que como ele é justo, ele aplica, não é? Ele aplica a sua justiça também. Então, vamos lá. Pastor, veja bem que interessante que hoje existem animais que estão em extinção, protegidos por lei. Se alguém matar um animal desse, imediatamente vai preso. E o ser humano estão querendo se liberar, né? O aborto, é interessante esse contrassenso, né? Que
que está acontecendo hoje. Só para deixar mais claro, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETAD. Nós somos contra o aborto, né? Somos contra. Sem dúvida. Qualquer forma de aborto é um assassinato, não é? Uma vez que seja provocado, obviamente, porque há os que são espontâneos, mas uma vez que seja provocado, é um assassinato, não é? Está tirando uma vida e nós não somos deuses, não é? Nós temos o Todo-Poderoso, ele é o autor da vida, ele que dá e ele que tira a vida. Nós não temos essa condição, ainda que algum queira se intrometer nessa questão de ser Deus e quer agir nesse sentido. Também é um pecado. A redenção no Antigo Testamento é o subponto 2, quando nós falamos a respeito do amor de Deus, esse princípio fundamental na história da redenção. Então vamos lá, aqui nesse subponto 2 nós temos uma definição a respeito do que é redenção. Muitas vezes as pessoas acabam se complicando, né, no querer definir, e eu penso que aqui o pastor Wagner conseguiu de forma sucinta dar uma clareza a respeito do assunto. Redenção é livrar o escravo da sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Quem é o redentor? Jesus. Qual foi o preço que ele pagou? Derramou sangue, porque no Antigo Testamento essa redenção era feita dessa forma. Ele pagou o preço. Ele, Jesus, o redentor, pagou o preço de sangue para livrar. Quem é o escravo? Somos nós, eu e você, éramos escravos do pecado. Com este preço que o Senhor Jesus pagou, então nós somos livres desta escravidão. Então a partir daí, peca quem quer pecar. Anda no pecado quem quer andar no pecado. Vive pecando quem quer. Eu acabei de ler o texto aqui da primeira epístola de João, capítulo 3, e é exatamente dessa forma aí. Essa definição que o pastor Wagner coloca para nós aqui na lição é, de fato, um conceito básico, né, a respeito desta visão bíblica no que diz respeito à salvação, à nossa redenção na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo. Então nós vamos verificar aqui, no primeiro aspecto, a relação da redenção no Antigo Testamento. E a redenção está associada no Antigo Testamento, tanto à vida familiar quanto à vida social, também a questão da vida nacional de Israel, e aí se abrange vários aspectos, né? O primeiro deles é o resgate para a libertação de um escravo. Você tem em Levítico, que é um texto da lei, é um texto mais extenso, não é? Aí, Levítico capítulo 25, a partir do versículo de número 48, você tem exatamente esse resgate, a regulamentação desse resgate para a libertação de um escravo. Veja o texto, Levítico 25, a partir do 48, diz assim: depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará, ou seu tio, ou o filho de seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes, ou da sua família o resgatará, ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. E contará com aquele que o comprou desde o ano, que se vendeu a ele até o ano do jubileu, e o dinheiro da sua venda será conforme o número de anos. Enfim, está esclarecido aqui a respeito de como se resgatar um escravo que, por causa das situações que o texto aqui no capítulo 25 impõe, passou a ser um escravo e agora alguém da família poderia resgatar a este ou ele próprio, se em algum momento ele tivesse condições financeiras para fazer o autorresgate. O segundo ponto que nós temos aí é com relação à recuperação de um campo. O capítulo 25, ainda a partir do versículo 23 até o versículo 34, é um texto também bastante extenso, mas trata exatamente a respeito da recuperação de um campo, de uma propriedade, como é que poderia ser feito essa redenção, essa recuperação, esse resgate. Também o resgate de um macho primogênito. Aí nós vamos para o texto já de Êxodo. Êxodo capítulo de número 13, os versículos são os de 12 até o 16. Eu vou dizer para os irmãos, é importante que vocês leiam, ainda que aqui sejam textos mais extensos, nós não vamos fazer a leitura de todos esses versículos, mas é importante para que você leia, para que você tenha essa visão, essa compreensão, haja vista que são questões que não estão no nosso cotidiano e que muitas vezes passam despercebidos, não é? Mas o resgate do primogênito, a partir do verso 13, diz ali, porém, tudo que abrir a madre da jumenta resgatarás
com o cordeiro, e se o não resgatardes, cortar-lhes a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo, o que é isso? Lhe dirás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão, porque sucedeu que endurecendo-se e tal, aí ele vai falar a respeito da morte dos primogênitos e agora vai estabelecer exatamente o resgate, ou seja, a redenção do macho primogênito. Por fim, o resgate de alguém que seria condenado à morte. Aí o texto é Êxodo capítulo 21, também um texto mais extenso, a partir do versículo 28 até o versículo de número 36. E se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. E aí vai seguir, não é, o texto explicando a respeito do resgate de alguém que seria condenado à morte. E aí tem os exemplos nesse texto que é também importante que você se aplique. Muito bem, esse tópico 2 ainda. Pastor, é interessante que todo aqui o Antigo Testamento, o nosso Deus, ele aparece como Redentor. O senhor acaba de Com ler certeza. ali. Redentor, resgatador. Agora veja bem, eu trouxe até esta lição, o Salmo 130, o verso 7 e 8, que diz assim, o 130, versículo 7. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E olha o versículo 8 do Salmo 130. E ele remirá, olha aí, o resgate, remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Então, nosso Deus, ele aparece como, no Antigo Testamento, como Redentor. E toda essa redenção, pastor Herpes, nossos queridos professores e alunos, aponta para Jesus. Sempre porque nós Jesus. entendemos que ele já está apontando para a redenção que viria, não é? Para Perfeita, todo uma redenção mundo. perfeita. Exatamente. E temos até um texto aí, quando Jacó invoca, né? O anjo me livrou de todo mal, redenção. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo, vos resgatarei com o braço estendido. Desejo de Deus é resgatar o ser humano. Nós falamos no começo a abrangência desta missão que nós estamos estudando hoje, missão transculturais. O desejo de Deus é resgatar toda a humanidade, pastor. Maravilha, então, com isso nós finalizamos esse aspecto da redenção, considerando a visão do Antigo Testamento. Agora nós também temos a abrangência da redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento a redenção ela é estritamente, ou seja, ela está diretamente ligada a uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Ou seja, redenção fora de Jesus não existe. É somente em Jesus. E é pelo sacrifício de Jesus, não é meritocracia. Ou seja, não há nada que eu, o pastor Adovilson, o Jonatas, que aqui estamos, ou qualquer um dos irmãos, não há nada que nós possamos fazer, não é, para alcançarmos essa redenção. É a graça somada com a misericórdia de Deus, essa mistura fina é que promove a nossa redenção. E aí nós temos as referências tanto de Efésios 1:7 como em Gálatas. Então vamos lá. Efésios 1:7 diz assim, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então está aí. O texto de Gálatas, é sempre importante você ter essa relação, porque o texto de Gálatas, Paulo escreveu esta epístola para as igrejas de uma região, não é para uma igreja específica, não é mais para as igrejas de uma região da Galácia. E o problema que havia ali é que alguns perturbadores estavam indo lá nessas igrejas e pregando que as pessoas, os cristãos, deveriam cumprir o rito mosaico para terem salvação. E aí quando Paulo escreve a epístola aos Gálatas, ele está explicando que não, em Cristo o rito mosaico não faz parte da prática da igreja cristã. Por isso é importante que você, ao ler Gálatas, tenha esse entendimento. Gálatas 3:13 diz assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito,
Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus aceitou a cruz, porque ele mesmo disse, ninguém toma a minha vida, eu espontaneamente a dou. Então ele aceitou o madeiro justamente para, neste ato, se fazer maldição, não é, em nosso lugar. E também o texto de Gálatas 4, versículo 5, que diz assim, ó, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Não é? Então, essa a compreensão aí dos textos de Gálatas. Nesse caso, então, a remissão do pecador ela é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Ou seja, no derramamento do seu sangue, o preço foi pago. Esta obra redentora ela está declarada e muito bem apresentada no Novo Testamento, tanto pelos evangelistas quanto pelos demais escritos apostólicos, né? Os escritos de Paulo, de João, de Pedro, enfim, nós temos isso muito bem definido no Novo Testamento. Foi pelo derramamento do sangue de Jesus que nós alcançamos esta salvação, essa tão grande salvação, a nossa redenção. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Ou seja, quando nós de fato seremos transformados e aí estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Então esta redenção, ela se completará, né? Estará concluída neste processo. E nós aguardamos, não é, a volta de Jesus, a sua segunda vinda, para com ele então estarmos de eternidade a eternidade. Muito bem, portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada nessa questão do amor de Deus. É interessante, pastor, que todo o Antigo Testamento, quando Deus manda construir lá o tabernáculo, que deveriam levar animais para sacrifício, Deus estava colocando na mente do povo que para a libertação haveria necessidade de um sacrifício. Exatamente, uma exigência. Olha, para vocês chegarem a mim, deve haver um sacrifício. Isso já apontando para o sacrifício perfeito. Deveria, né, ter um derramamento de sangue. Exatamente. Aí alguém pode perguntar, mas por que hoje não tem? Porque o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas. Foi completo, né? O sacrifício de Jesus, o unigênito de Deus, foi de uma vez por todas. Finalizando então aqui esse tópico de número 2, o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção. E por isso é o fundamento das missões transculturais. Então você observa que exatamente o amor de Deus é que nos move a realizarmos missões, e especialmente com ênfase aqui nas missões transculturais, porque você observa, citando o exemplo de Paulo, que é, no meu modo de entender, dos principais homens, né, que trabalharam como missionários, Paulo teve um papel preponderante, fundamental, não é, no trabalho missionário, no expor, no realizar, especialmente as missões transculturais. Vamos para um intervalo e vamos retornar já já para finalizarmos aqui os comentários do tópico de número 3. Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADB traz até você o curso Perguntas Escatológicas, esclarecedor, direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único que contém 250 páginas. Traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADB. Muito bem, meus irmãos, retomando aqui o tópico 3º, a visão bíblica do caráter transcultural da missão, com o pastor Adovilson, um Deus missionário. Muito bem, o tópico 3, o subponto 1. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. Já estamos falando sobre isso desde o início desta aula.
O livro de Gênesis, Deus trata no livro de Gênesis não somente com uma nação específica, nós entendemos a abrangência, olha, veja bem, mas com toda a humanidade. Lá em Gênesis 3:15 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A abrangência depois deste momento, não é, da queda do homem, afetou toda a humanidade, não foi somente uma nação específica. E é interessante também com relação ao dilúvio, lá em Gênesis 6:13 diz assim: Deus disse a Noé: darei fim a todos, olha aí, os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. Então a preocupação de Deus não é somente com um grupo específico, é com todos os homens. Aí entra o assunto que nós estamos ministrando hoje, a preocupação de Deus que a igreja faça missões transculturais, ou seja, alcance todas as nações. E tem a letra C na lição também, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais após a Torre de Babel, lá em Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E toda vez que eu leio esse texto eu lembro do CETAD, e do pastor Hércules. Esse é o nosso lema aqui no CETAD, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o nosso lema desde que iniciamos, né, os nossos trabalhos com o CETAD, isso ainda em 18 de fevereiro de 2010. E vamos avançando cada dia em nome de Jesus. Muito bem, ainda tópico 3 do subponto 1, nesses textos a falha do homem está caracterizada. Aliás, o homem ele não consegue cumprir a vontade de Deus estabelecida, não é? Todas as vezes que Deus estabelece uma norma, ele desobedece. Aí vem um juízo, claro. Nesses textos a falha do homem está caracterizada bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Embora o homem não obedeça, é desobediente por natureza, mas Deus sempre tem um projeto para alcançar este homem, pastor. Nós podemos aqui, usando o personagem Abraão, que é reconhecidamente o pai da fé, não é? Ele não era perfeito, assim como nós também não somos. Ele teve também as suas falhas, ainda que foi um homem de muita fé, ele também teve as suas falhas, mas você observa que Deus colocou o seu coração em Abraão para, por meio dele, da sua descendência, abençoar não só ele, mas todas as famílias da terra. Agora vamos para o subponto 2, que fala a respeito da escolha de Israel e a sua missão. E aqui nós vamos observar que nesse aspecto Israel falhou. Por meio de Abraão e da sua fé, Deus escolheu Israel. Deus colocou os seus olhos na nação de Israel, Deus os amou e escolheu para que eles, Israel, fosse de fato um povo especial ao longo da história, para que este povo, Israel, participasse de um modo especial no seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical, não é? Aqui, o povo com Deus, e esse de forma correta, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era o desejo de Deus, de fato, né, que Israel se distinguisse, ou que ele fosse, de fato, assim, luz para a terra, não é? Dos outros povos, ou que ele se distinguisse em relação aos outros povos que estavam na terra como a sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e da sua justiça, atraísse o restante das nações. Então você observa que nós temos verbos aí, seria, queria, desejaria que fosse assim, porém, meus irmãos, Israel fracassou nesse propósito. A promessa que havia sido estabelecida em Gênesis capítulo 17, versículo 8, nós já lemos esse texto aqui,
mas de repente, só para trazer a sua memória, diz assim, ó, e te darei a ti e a tua semente, depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Então, esta promessa que foi estabelecida aqui, conforme o texto de Gênesis 17:8, ela foi invalidada pela apostasia e pela infidelidade de Israel. E aí nós temos a profecia de Isaías e de Jeremias que norteiam isso. Agora você observa que exatamente por causa da apostasia foi que Israel foi tirado da terra. Vieram, né, os cativeiros e exílios, enfim, e é exatamente o que nós temos aí. Foi por isso que o texto de 2 Reis, capítulo 17, enquanto posteriormente, depois nós vamos ter isso também em 2 Reis 25 e 2 Crônicas 36, que Israel foi levado para o exílio da Síria e Judá foi levado para o cativeiro na Babilônia. Então você vai perceber que foi exatamente porque falharam, foi que pagaram um alto preço, não é? Pagaram de fato um alto preço, e é uma situação difícil, porque mostra a falha, a maneira como Israel perdeu a oportunidade de ser tudo aquilo que Deus queria ou que faria deles naquele momento. Então, esse é um aspecto que nós temos importante. Israel falhou nesta missão de ser a luz para o mundo, de ser um modelo, exemplo para o mundo. A partir daí, então, Deus estabeleceu em Cristo a igreja, e a igreja é que o Senhor escolheu, então, para que seja, desenvolva esse papel de expansão naquilo que é a visão de Deus para as missões. No subponto 3, então, você vai acompanhar aí com o pastor Adovilson. Muito bem, o Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz, ou seja, aquele que não eram judeus. Nós já falamos sobre isso, da abrangência, não é? Da missões transculturais para todos os povos. A nação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Agora, embora Israel tenha fracassado, conforme já o pastor comentou, em seu ministério intercultural, Deus transferiu, aí que está o cerne, a seriedade, esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento. E quem é? É a igreja. Essa responsabilidade é da igreja. E eu digo sempre, a igreja que não faz evangelismo e missões não está cumprindo o seu papel sobre a terra. Está fadada a fracassar também. Exatamente. Eu vejo aí segmentos religiosos, se dizem igrejas pentecostais, que passam aí 10, 15, 20, 30 anos e é um grupo de 40 pessoas. Eles não evangelizam, não crescem por causa disso e também não investem em missões. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Deus chama Israel para que, através de Israel, esse Deus da Bíblia fosse conhecido entre todas as nações. Falhou. Agora Deus chama a igreja. A igreja hoje é a plataforma da manifestação do poder de Deus. Através da igreja, que vai atuar em missões transculturais, esse Deus vai ser conhecido em todas as nações. Então veja bem como é a função da igreja hoje, é muito séria. Entendo. Muito séria com relação a evangelismo e missões. E nós estamos vendo em muitos segmentos a falta de atuação tanto no evangelismo quanto nas missões transculturais. O povo não se apercebeu, né, desta realidade que pesa sobre os ombros da igreja. Muitos líderes também têm dado quase nada de ênfase ou muito pouca ênfase a respeito desse trabalho. Finalizando então aqui o tópico 3º, a missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. A sua característica principal, referindo a Deus, né, é de fato um ser missionário. Concluindo, pastor Adovilson, a nossa aula de hoje, a lição de número 2, deixa eu dizer aqui a você, nós pedimos que nos ajudem. Se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, você se inscreva, e pedimos a você que compartilhe esta aula com outros irmãos, para que eles também tomem conhecimento do nosso trabalho. Se você ficar com alguma dúvida,
a respeito dos conteúdos, pode passar para nós aí uma mensagem através dos comentários que a gente vai estar ali respondendo. Nós temos uma série de irmãos e irmãs que nos solicitaram esses slides que nós utilizamos aqui nas aulas. Se você desejar, é só passar o seu número de WhatsApp para que a gente possa acrescentar você na lista de transmissão e você vai receber semanalmente também os slides que nós usamos aqui nesta aula para auxiliar você também lá na sua aula. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Alguém me fez um comentário de nós usarmos figuras, imagens e tal. Nós não fazemos uso de imagens nesses slides porque a maior parte das imagens que estão disponíveis na internet tem direitos autorais. E quando você faz uso de uma imagem que tem direitos autorais, o YouTube faz com que a gente retire o vídeo, não é, do canal. Então, para evitar esse tipo de problema, nós não utilizamos de colocar imagens nos nossos slides, é esse o motivo. Mas se você quiser, como disse, é só passar o seu contato de WhatsApp para a gente acrescentar você na lista de transmissão. Vamos lá então com o pastor Adovils, a conclusão aqui da lição. Muito bem, vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. Fato. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isto revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João 3,16. É esse amor que estimula a igreja de Cristo levar a sério a obra missionária, até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador. Por isso, Ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Maravilha, meus irmãos. Queremos aqui agradecer a cada um de vocês que tem estado conosco, participando desse momento ímpar, especial em nossa vida espiritual, em nossa carreira ministerial, e esperamos em Deus poder de alguma forma estar auxiliando também os irmãos. Deus os abençoe. Pastor Adovils, suas considerações finais. Muito bem, Deus abençoe a todos os irmãos, lembrando que é o último trimestre, viu? Estamos caminhando já para o final do ano, um ano extremamente abençoado por Deus, e o nosso pedido continua. Ore por nós, nós oramos por vocês, e a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.